Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cândida Machado, consultora jurídica do TI Rio, e esse é o nosso quarto vídeo sobre e-social. Hoje a gente vai falar sobre folha de pagamento. Só que como o tema é muito extenso, na aula de hoje vamos falar apenas sobre os principais pontos de interferência na folha. Estão preparados? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que a folha de pagamento faz parte do grupo de eventos periódicos. Ou seja, são aqueles eventos que nós vamos encaminhar para o e-social mensalmente. E aí, dentro dos eventos periódicos, que são a base que gera a apuração das incidências de FGTS, contribuição previdenciária e imposto de renda, a gente vai ter dos eventos S1200 ao S1299. No S1200, a gente vai tratar sobre a remuneração do trabalhador, ou seja, sobre aqueles valores que a nossa empresa paga aos trabalhadores. E esse conceito aqui de remuneração, ele se estende um pouco mais, porque a gente vai ter que também colocar aqui nesta mesma rubrica as informações que a gente pagar a terceiros. Notem o seguinte, que o evento 1200, que é o de remuneração, a gente trata ele como regime de competência. Então, tudo aquilo que está dentro do contra-cheque do trabalhador, ele é pago pela competência, ou seja, ele é pago em relação àquele mês em que o trabalho ocorreu. O evento S1210, que é o pagamento dos rendimentos do trabalho, eles são as rúbricas específicas com a data que eu fiz aquele pagamento. E ele é por regime de caixa. Por que existe essa separação? O que a gente paga em remuneração, ou seja, o que está no contra-cheque, ele é por regime de competência, porque a nossa regra previdenciária e a norma trabalhista determinam que sejam feitas dessa forma, mas o principal é porque ele gera a base de cálculo da contribuição previdenciária. Quando a gente fala sobre os pagamentos dos rendimentos do trabalho, a gente está falando sobre o regime de caixa, porque pela norma trabalhista a gente tem até o 5º dia útil do mês subsequente para fazer o pagamento. Então, a gente tem que ter atenção, porque para o e-social vai o que eu paguei, quanto eu paguei e o principal, a data em que eu fiz o pagamento. Então, no S1210, a gente vai informar as datas de pagamento, a data em que os créditos foram feitos, não só em relação àqueles trabalhadores com vínculo, mas aos trabalhadores sem vínculo. Da mesma forma, se a gente paga alguma remuneração indireta ou um PLR, a gente vai fazer a informação dentro deste mesmo evento. Da mesma forma, se classificam dentro da linha dos eventos periódicos as contratações de trabalhadores avulsos, e isso é mais para a parte de cargas, então a gente não vai tratar isso nesse vídeo especificamente, bem como as informações complementares relativas às desonerações de folha de pagamento ou aquelas empresas do Simples que recolhem parte com regime e parte sem, tá certo? E a gente ainda trata dentro dos mesmos eventos periódicos, toda vez que a gente precisar fazer reabertura de folha, a gente usa o S1298, e toda vez que a gente precisar fazer fechamento, que é o evento que a gente comanda dentro dos nossos sistemas para a gente fazer a transmissão da folha de pagamento. Então, essa é a estruturação. A gente precisa compreender, num primeiro momento, como isso funciona, para que a gente evite erros na hora de ser feito o fechamento do S1299. Quando a gente fala sobre parametrização das rúbricas de folha de pagamento, que são aqueles que a gente vai usar dentro do S1200, primeira coisa que precisa ter em mente qual é? As rúbricas de folha, elas são parametrizadas pela tabela 3 do e-social. A tabela 3, ela vai trazer para a gente a descrição, ou seja, o código que o e-social utiliza para cada rubrica de folha, a natureza dela e a descrição. Isso é essencial que a gente tenha em mente, porque muitas vezes, dependendo de qual for a nossa categoria econômica, pode ser que a gente utilize uma nomenclatura no nosso contra-cheque que o e-social entenda ela com um outro nome.
A gente precisa fazer alteração no nome das rubricas da folha de pagamento, tais como a gente utiliza hoje? Não, de maneira nenhuma. Você pode continuar utilizando a mesma tabela, a mesma lista de nomes com os seus códigos de sistema, tais como você utiliza hoje. O que a gente vai ter que ter o cuidado é de entender que cada rubrica de folha nossa, por trás, vai ter que estar parametrizada com relação ao código que o e-social utiliza, bem como a natureza desta rubrica. Para facilitar a compreensão, a gente traz um exemplo, que é o exemplo que está dentro do próprio manual do e-social. Atenção a isso. Todo esse material que a gente extrai está dentro do manual do próprio e-social. Então, nesse exemplo que a gente vai tratar hoje aqui, a gente tem uma empresa que tem a tabela de rúbricas dela, que ela já transmitiu lá atrás, quando ela transmitiu o evento 1010, que estava lá na primeira fase dos eventos iniciais, e aí ela vem aqui com os códigos dela, com os códigos que ela já utilizava na folha de pagamento dela. E aí as descrições dessa rubrica dela, ela já tinha, e ela vai manter no momento em que ela for fazer esse depara, como a gente costuma falar, e aonde ela vai ter que estar preocupada, aonde a gente tem que ter o maior ponto de atenção, porque é aqui aonde está todo o coração de a gente parametrizar a tabela de rubricas. Aonde a gente fala sobre natureza, a gente tem que atrelar esta nossa rubrica de folha à natureza que está na tabela 3. Então, nesse nosso exemplo aqui, vamos lá. A verba extraordinária que essa empresa utiliza aqui, que a gente chamaria de horas extras, nota que ela tem uma descrição de verba extraordinária, que na natureza era 1003. A 1003, quando a gente vai para a tabela 3, são as horas extraordinárias. É esse cuidado que você precisa ter na sua empresa. No momento em que eu atrelei a minha rubrica, tal como eu já tenho hoje, a natureza que está dentro da tabela 3, automaticamente ele vai classificar que tipo de rubrica é essa, se é natureza, se ela é provento, se ela é desconto, se ela é informativa, o que nós vamos ver no próximo slide. E da mesma forma, se incide contribuição previdenciária ou se incide FGTS, tá certo? Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Se eu fiz esse depara errado, se eu atrelei a minha descrição daquelas rubricas que eu já estou acostumado a pagar a uma natureza errada dentro da tabela 3, eu corro o risco de ter uma retenção previdenciária ou uma retenção de imposto de renda ou um recolhimento de FGTS feito errado. E a gente vai ver isso no momento que você fechar a DCTF Web. Então, conforme a gente falou antes, no momento em que a gente está tratando de como você faz o depara dessa tabela de rubricas, quando a gente fala sobre natureza, esse é um outro aspecto principal. Então, a gente tem dois cuidados a tomar na hora em que a gente está parametrizando ou na hora em que você vai checar se o seu evento S1010, que é a tabela de rubricas da sua folha de pagamento, está sendo feito correto. Primeiro a tabela 3, como eu mostrei no slide anterior, e o outro é se a natureza dessa sua rubrica está correto, principalmente se for uma natureza que decorre de convenção coletiva, porque muitas vezes o seu sistema de software pode fazer uma parametrização equivocada se ele não entende qual era a natureza jurídica que a convenção coletiva colocou para aquela rubrica que você está pagando. Então, lá na tabela 3, a gente tem essa descrição de quais são os tipos de rubrica. E vocês têm que ter a máxima atenção nisso, porque nós temos 4 tipos. O que é vencimento, provento ou então pensão, que são os pagamentos que a gente faz para o trabalhador. Aqui a gente não tem muita dúvida em relação a isso e ele já gera automaticamente a base de cálculo para a Previdência, para o FGTS. O segundo, que é o código 2, são os descontos. São todos os descontos que a gente faz, como o Vale Transporte, o ticket, essa já tem uma natureza também que é autoexplicativa.
As duas próximas são as que costumam trazer mais dúvidas. Então, as rubricas de natureza 3 são todas aquelas que são informativas. Quem são essas? Elas não são provento e elas não são desconto, mas elas são pagamentos que são feitos ao trabalhador, que de alguma forma pode gerar uma incidência para as bases de cálculo ou da contribuição previdenciária ou do FGTS. Como exemplo dela, temos aqui o salário maternidade, que é pago, ou o serviço militar, ou ainda os benefícios previdenciários de natureza acidentária. E as de natureza 4 são as informativas dedutoras, são aquelas que não são nem provento e nem são desconto, mas que podem deduzir alguma base de cálculo tributária. E como exemplo dela, a gente vai ter aquela dedução de imposto de renda que a gente faz de 2 dependentes. A gente precisa ter uma atenção quando a gente fala sobre esses 4 conceitos. E mais um. No slide anterior, lembra que eu comentei que a gente informa no 1.200 os rendimentos que são pagos ao trabalhador e no S12 e 10 o pagamento, tá certo? Então, no 1.200 a gente fala sobre remuneração e no 1210 a gente fala sobre pagamentos. O E-Social exige que a gente informe a ele todo tipo de concessão que é feita para o trabalhador. E a gente tem que ter uma atenção muito grande em relação a isso. Porque nas verbas informativas e informativas dedutoras, nós passaremos a ter que informar ao E-Social todo e qualquer benefício dado. Então, por exemplo, se a minha empresa concede um plano de saúde, eu vou ter que informar isso ao E-Social, ainda que eu não fizesse o desconto. Então, agora, eu não vou informar apenas o desconto, que seria uma verba dedutora. Eu vou informar com uma natureza de informação que eu concedo um plano odontológico para ele no valor de R$50, por exemplo, e que eu desconto dele um valor de 5. Atenção a isso. Porque nós não tínhamos esse hábito. Muitas vezes as empresas concedem, tem política de concessão de benefícios que elas não informam, porque elas nunca precisaram informar, porque na folha de pagamento a gente não tinha espaço para isso. Mas agora o E-Social, com a natureza jurídica que tem, exigirá que a gente preste essas informações. Vamos a um exemplo disso. Como um exemplo, vamos tratar sobre o ticket alimentação. No nosso exemplo aqui, a gente tem uma empresa que concede um ticket no valor de R$320 e supondo que ela desconte R$80 do funcionário. Até hoje, a gente só lançava no contra-cheque os R$80 de desconto e o valor que a gente pagava, a gente só informava para as nossas demonstrações contábeis, só na nossa parte contábil. Mas a gente agora vai ter que informar ao E-Social que eu concedo um ticket refeição no valor de R$320. Essa é uma verba de natureza informativa, tá certo? Ela não vai ter a contribuição previdenciária, ela vai ter a incidência do imposto de renda e não vai ter a incidência do FGTS. E dentro da tabela 3, que nós apresentamos um pedacinho dela antes, ela vai ter uma natureza de outros valores informativos. A tabela 3 discrimina, senhores, todas as informações. Então é muito importante que vocês tenham ela sempre à mão na hora que vocês forem fazer a criação ou checar como está ela dentro do seu sistema de folha parametrizado. No momento em que eu lanço o desconto dos R$80 na folha, este meu desconto tem uma natureza de nível 2, que é a de desconto. Lá na tabela 3, eu também vou ter um código específico para o desconto alimentação. Da mesma forma, ela não tem incidência nem de contribuição previdenciária e nem de FGTS, mas tão somente de fins de imposto de renda, caso atinja o limite. E muitas vezes, quando a gente faz palestra, as pessoas questionam assim, olha, mas a gente nunca teve obrigação disso. Em que legislação eu sou obrigado efetivamente a prestar os descontos? E aí eu trouxe aqui a base legal para isso. No fundo, desde a IN da Receita Federal 971 de 2009, tá certo?
quando ele falava sobre as verbas que tinham que ser declaradas, ele já falava, a própria Receita Federal, ela já determinava que a gente prestasse informação, não só dos descontos que a gente faz, mas dos pagamentos que são feitos também. Então, atenção, porque isso era uma regra que já era prevista em lei, a gente simplesmente não aplicava, a gente não informava publicamente, porque não havia mecanismo para onde a gente pudesse informar. Então, essa informação ficava restrita simplesmente à nossa contabilidade. Com o E-Social, agora, a gente tem que prestar essa informação mensalmente dentro do sistema. Isso precisa ir para o contra-cheque do seu funcionário? Não. Se você achar que vai ficar confuso e quiser manter o contra-cheque com o mesmo padrão que você tem hoje, não existe problema. O problema é você não prestar a informação ao E-Social. Para o E-Social, a sua informação tem que ir completa. Então, colocando o quanto você paga e o quanto você desconta. E muitas vezes as pessoas perguntam, olha, e se eu não prestar essa informação ou se eu transmitir ela de maneira incompleta? Quais são as consequências? A primeira delas é você não conseguir fechar a folha. A segunda é você estar sujeito à multa. Se eu tinha que prestar informações de todas as verbas que eu pago para os meus funcionários, ainda que seja somente informativo, como no caso de benefícios, e eu não informo, eu estou infringindo o que a própria norma manda. Então, eu estou sujeito à multa. Da mesma forma, no momento em que eu tenho um fechamento errado de folha, eu também posso ter um fechamento errado da minha DCTF Web. Nós não podemos esquecer que a DCTF Web vai substituir a GFIP, ela vai substituir a CFIP. Então, se eu não fizer de maneira correta a parte de folha, automaticamente as minhas retenções previdenciárias e de imposto de renda elas vão sair de maneira equivocada. E aí a gente acaba tendo o que eu acho que é o pior de todos os problemas que a gente passa a ter, você vai ter um retrabalho. E o retrabalho hoje significa a gente ter um custo maior do nosso homem-hora, porque a gente vai ter que parar o nosso colaborador para refazer aquilo. Então, a gente tem que ter uma atenção especial, porque os eventos de folha, a tabela de rubricas, que é o evento 1010, a gente tem que ter a maior atenção na maneira em que no momento em que a gente for parametrizar. Atenção a isso, e vocês vão ter um fechamento de folha muito tranquilo e sem erros. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre o E-Social. Se gostou, dá um like e compartilhe. Siga o TI Rio nas redes sociais e acesse nosso site para mais informações. E não perca a nossa próxima videoaula.